Olá, bem-vindo ao meu canal Papo de Exames e de Saúde Integral, onde nós vamos poder discutir e levar informação sobre qualidade de vida de uma forma integrada e que a gente possa disseminar a informação para todas as pessoas que querem melhorar a vida. Meu nome é João Ricardo, eu sou responsável pelo Laboratório João Paulo, mentor em saúde integral, qualidade de vida, psicanalista, entre outras formações, na qual o meu intuito é levar a informação para que você tenha uma vida melhor. Uma questão que muitas pessoas perguntam é a relação do intestino com o nosso humor, a nossa ansiedade. Será que existe alguma relação? Essa é uma dúvida que a gente chama hoje o intestino como o segundo cérebro. Por quê? Acreditava-se até então que os neurotransmissores, sobretudo a serotonina, ela era produzida quase totalmente no cérebro. E hoje se constatou que isso não é verdade. A serotonina é o nosso principal neurotransmissor da felicidade, da tranquilidade, do equilíbrio. Existem outros neurotransmissores, como a dopamina, o GABA. Então, a gente tem uma série de neurotransmissores que vão fazer com que a gente tenha uma regulação do nosso humor, da nossa estabilidade, da nossa tranquilidade, do nosso raciocínio, nossa cognição e diversas outras funções. Porém, a serotonina é o principal deles do ponto de vista do hormônio da felicidade. Eles falam muito, erroneamente, que a dopamina é o hormônio da felicidade, da satisfação, mas não é. A dopamina ele é o nosso neurotransmissor que vai impulsionar uma ação em busca de um benefício. Ao alcançar esse benefício, a gente tem um núcleo no cérebro, chama núcleo accumbens, e ali sim a gente tem a ação de neurotransmissores que vão dar a sensação de satisfação. Mas a dopamina não é o hormônio da felicidade, ela é o hormônio então que nos gera o impulso para a ação em busca de um benefício. Mas independente da dopamina, vamos falar um pouquinho da relação intestino-cérebro. Cerca de 90% da serotonina, além de uma grande parte do GABA. O GABA é o nosso hormônio que vai nos dar, nosso neurotransmissor que vai nos dar uma tranquilidade, uma passividade, vai nos tirar de um estado de completa ansiedade. Cerca de 50% do GABA, através da síntese da glutadiona, vem do intestino saudável, assim como 90% da serotonina ela é produzida no intestino, não é no cérebro. Olha só que interessante. E ela se comunica, o intestino se comunica com o cérebro através do nervo vago. É o nosso principal e maior nervo, que ele vai desde a região cerebral até o intestino, a parte final do nosso intestino, um pouco antes do reto. É importante a gente então compreender que se o intestino não estiver bem funcionalmente, e o intestino, para ele estar bem funcionalmente, ele precisa de quê? Microbiota intestinal, as bactérias intestinais. A gente tem trilhões de bactérias. A gente é 90% bactéria, 10% células. Para a gente ter uma noção. E grande parte dessas bactérias, fungos e vírus ficam no nosso intestino fazendo uma simbiose, que é o quê? Um processo de cooperação para a nossa saúde. Contudo, existem situações, existem alimentos que geram desequilíbrio dessa microbiota intestinal. E aí a gente fica com bactérias ruins no nosso organismo, sobretudo o que faz proliferar essas bactérias ruins no nosso intestino? Alimentos processados, lácteos, açúcares, falta de fibra na alimentação, porque as fibras vão alimentar as boas bactérias. Então a gente tem todo esse processo de que 90% da serotonina, 50% do GABA produzido ali no intestino, comunicando com o cérebro via nervo vago. Agora vocês imaginem o seguinte, como faz a síntese da serotonina? A síntese da serotonina ela vem do aminoácido triptofano. O triptofano ele é um aminoácido presente em carnes, em oleaginosas,
a banana também, ele é um aminoácido que a gente precisa dele para produzir uma outra substância que é o 5-HTP. Então, através de uma enzima, a gente converte esse triptofano em 5-HTP. Esse 5-HTP ele vai ser metabolizado em serotonina. Essa serotonina, ela depois, na presença de... Para isso acontecer, a gente tem que estar com níveis adequados de vitamina B6, de magnésio. Isso depois também, lá no nosso cérebro, essa serotonina vai se converter em melatonina. De novo, a gente vai precisar da vitamina B, do complexo da vitamina B e do magnésio. Se tiver ausência desses nutrientes, a gente vai ter problema para fazer essa síntese, independente da gente ter triptofano na alimentação ou a gente ter uma boa produção da própria serotonina. A ausência da melatonina, nessa má conversão da serotonina em melatonina, faz com que a gente tenha um sono ruim. Sono ruim, aumento de radicais livres. A melatonina ela tem uma função muito grande no nosso organismo de detoxicação. Mas voltando ao intestino, se o intestino não estiver saudável, aí a gente gera um problema inverso à qualidade de produzir serotonina. Nós vamos estar gerando um ácido, se a microbiota estiver ruim, o intestino inflamado em disbiose, que é o desequilíbrio das boas bactérias com as más bactérias, nós vamos estar, ao alimentar com triptofano, gerando uma substância que se chama ácido quilonínico. Esse ácido quilonínico ele é extremamente danoso para a nossa cognição. Ele, inclusive, é capaz de vencer a barreira encefálica, que é a nossa membrana encefálica, que impede que nutrientes ruins, substâncias tóxicas invadam o nosso cérebro. Ele consegue romper. Então, se a gente estiver com o intestino inflamado, má composição da microbiota intestinal, nós, ao invés de estar ajudando a mente, nós vamos estar atrapalhando a mente e não estar produzindo a serotonina. E além de não estar produzindo a serotonina, nós vamos estar gerando o ácido quilonínico, que vai fazer esse problema de cognição, esse problema de aumento de ansiedade, casos até de depressão, confusão mental. Então, esclarecendo, produzida a serotonina no nosso intestino, que comunica com o cérebro via nervo vago, feita essa conversão do triptofano em 5-HTP, depois em serotonina, e a serotonina lá no cérebro, na presença de magnésio e vitamina B6, ela vai converter isso em melatonina, que é o nosso hormônio do sono, o nosso principal detoxicador do organismo, que acontece esse processo ao longo da noite, ao longo do nosso sono. Entendendo então isso, a gente compreende a importância da saúde intestinal para a nossa saúde mental. A relação é direta. Intestino ruim, mente ruim. Intestino bom, a gente tem equilíbrio entre cognição, humor, bem-estar, tranquilidade, raciocínio e, em suma, qualidade de vida. É isso aí, estou à disposição. Que precisarem, acessem, peço que curtem, compartilhem e a gente possa levar essa informação ao maior número de pessoas. Estou no Instagram como João Ricardo LJP, no LinkedIn João Ricardo e esse é o meu canal no YouTube.